novo dia, um novo vídeo nesse canal. E hoje eu vou fazer um vídeo de maquiagem para vídeo. Ou seja, um vídeo de maquiagem para a gente fazer videoconferência, gravar uma live, alguma coisa assim. Porque nós vimos que nessa pandemia, já faz mais de um ano que nós estamos assim, mas aumentou muito o número, de gente trabalhando em home office, em reuniões, via meeting e coisa e tal. E pelo jeito isso é uma forma de trabalho que veio para ficar, mesmo com o final da pandemia, voltando os trabalhos presenciais, essa forma de trabalhar vai ficar como a forma normal para muita gente. Então eu pensei em fazer esse vídeo e mostrar como fazer uma maquiagem para quem quer aparecer um pouquinho melhor nesse tipo de vídeo ou então de reunião, nem sempre vídeo gravado. Então chega de conversa, roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Bom, o primeiro passo é a pele. Nós precisamos estar com a pele boa para que a maquiagem fique bem. Eu limpei minha pele, mas eu ainda não hidratei. Então, para que a maquiagem fique boa, nós precisamos hidratar a nossa pele. Então, eu estou passando um hidratante de textura média, tá? E eu vou hidratar todo o meu rosto. Um hidratante específico para a área dos olhos também, que é uma área mais sensível, geralmente é uma área que é um pouco mais ressecada e tal. Então, assim, é um monte de coisa antes da maquiagem, Mas isso vai fazer bastante diferença no efeito geral. Eu estou usando já um hidratante com filtro solar, mas isso não dispensa o uso do filtro solar independente, tá? Mesmo que eu vá ficar dentro de casa, porque essas lâmpadas que a gente tem dentro de casa, elas também têm radiação, Elas também prejudicam a nossa pele. Então, o ideal é usar o filtro solar. O filtro solar do hidratante ou da base, de qualquer outra coisa, ele é só um complemento, tá? E o filtro solar, ele é por último. E o ideal é que a gente espere o hidratante absorver e depois aplique o filtro solar, não colocar os dois juntos, tá? Tem um corte no vídeo aqui para aparecer, para não ficar muito longo aqui, Então, depois que a pele absorveu toda essa hidratação, eu recomendo que a gente espere uns 10 minutinhos, tá? Para que a pele absorva mesmo tudo isso antes da gente prosseguir. E aí a gente vem com a base. Eu aconselho sim a usar uma base para tirar, qualquer vermelhidão, um pouco desse aspecto mais escuro que é normal a gente ter nessa região dos olhos, que isso dá um aspecto de mais cansado no rosto, para deixar uma pele mais uniforme, fica mais bonito, a gente fica com um aspecto mais menos cansado, mais natural no vídeo, fica melhor, Se a nossa aparência fica um pouquinho mais suave no vídeo, Mas a gente não precisa aplicar uma camada muito grossa para ficar parecendo reboco e aquela maquiagem, assim, é uma coisa mais suave, Então, o ideal seria uma base de cobertura leve a média e aplicado talvez com uma esponjinha que já deixa uma cobertura mais natural e mais assim, um acabamento mais natural mesmo, Hoje eu tô usando essa base da Mari Maria Cover Up, que ela é uma base de cobertura mais média e ela tem um acabamento soft matte, não é muito mate, mas ela deixa um acabamento bonito na pele. Eu apliquei inclusive uma quantidade menor do que eu costumo aplicar nas maquiagens do dia a dia e tal, só para dar realmente uma uniformizada geral na pele e não ficar aquela cobertura muito intensa, ou então aparecendo maquiagem, só para dar uma uniformizada mesmo. E como eu passei o hidratante, hidratei bem a minha pele, ela não ficou aquele aspecto muito
seco, né, de uma base muito mate. Ela ficou uma pele viçosa e bonita, com aspecto natural, que é o que eu quero aparentar, né, uma pele saudável. E aí eu dou uma corrigidinha na minha sobrancelha, se eu tiver alguma falhinha, alguma coisa e tal, mas uma coisa bem simples mesmo, para não ficar parecendo aquela sobrancelha desenhada e tal. Então por isso eu vou usar um lápis, que ele é mais rápido, mais fácil e não fica muito marcado. Eu vou desenhar aqui assim, só alguns, como se fosse alguns pelinhos, onde eu tenho um pouquinho menos de pelo, um pouquinho de falha, seguindo a linha natural da minha sobrancelha, e esfumar com uma escovinha o começo dela. E aí eu não vou fazer contorno, essas coisas, para ficar uma pele marcada. Eu vou pegar um tom levemente acima do meu tom de pele e vou fazer aqui assim, bem esfumado, bem suave, só para trazer um sombreamento natural nessa região aqui, onde normalmente eu já tenho esse sombreamento. E quando a gente passa a base, dá uma uniformizada no tom, a gente dá uma apagada nisso. Mas assim, eu passo bem leve mesmo e já passo assim esfumando. Mesmo no nariz eu passo um pouquinho nessa lateral que tem uma sombrazinha mesmo. Só nessas regiões para ficar esse efeito naturalzinho. E o blush é a mesma coisa, eu vou procurar usar um blush que seja um tom próximo do meu tom natural de corado. É aquele tom que quando eu tomo sol eu fico corada, né, quando eu tomo sol. E não passo muito, só para dar um aspecto coradinho mesmo. Aplico no ponto mais alto aqui da minha bochecha e vou esfumando ele em direção aqui ao final do meu rosto, né? Esfumo todo. Eu tô usando um blush em creme, então assim, eu tenho que dar batidinhas para ele esfumar. Um pouquinho no topo do nariz e aqui assim, que são regiões onde a gente cora. No vídeo ele aparece bem pouco, mas ele tem blush aplicado aqui, né? Então ele deixa um aspecto bem natural. E eu preciso selar sim essa pele, por quê? Para não ficar dando reflexo e brilho no vídeo, né? Então eu vou usar um pó para selar, que seja um pó que vá segurar essa maquiagem e que não vai ficar estourando com as luzes, tá? Então não pode ser um pó que dá muito reflexo. Então eu selo aqui abaixo dos olhos, principalmente para não ficar acumulando base, corretivo. Eu não usei corretivo, tá? Eu só usaria corretivo se eu tivesse com bastante olheira. Quem tem bastante olheira, aí às vezes precisa usar um pouquinho de corretivo de camuflagem, mas no caso, se não tiver olheira, é melhor não usar para ficar evitando camadas de produto. Aí a gente pega o pó e deposita em todo o rosto. E depois de depositar o pó, eu tiro o excesso. E aí nós vamos passar um pouquinho de iluminador para dar um aspecto de pele saudável, mas tem que tomar bastante cuidado para que no vídeo, por causa das luzes e tudo, não apareça como se fosse oleosidade. Então eu vou usar um iluminador que eu tenho que seja mais suave. E aí vou aplicar bem pouquinho aqui nessa região que a gente costuma ter, né, esse reflexo. E só nessa região, tá? Não vou aplicar no nariz, nem no queixo, nada, para não dar esse aspecto de oleosidade. Para os olhos, nós vamos fazer alguma coisa bem simples mesmo. Eu vou usar essa paletinha aqui, que ela é bem neutra, bem simples e de cores clássicas, né? Eu vou usar esse marrom claro aqui, né? Que é um tom um pouquinho, não muito escuro para minha pele, né? A gente tem que usar um tom que seja um pouco mais escuro que o nosso tom de pele. Vou pegar ele com um pincel de esfumar bem grande, bem fofão, e vou jogar ele aqui no meu côncavo, assim, ó, esfumando já, bem grande, assim. Um esfumado bem grandão. É um esfumado bem simples, assim, bem grande, bem fácil de fazer, né? Sem muito detalhe, só para trazer uma profundidade pro olho. E aí eu vou usar esse tom
cremezinho aqui. Eu vou pegar ele com o mesmo pincel, pegar bastante sombra e colocar aqui no canto interno, onde não tinha pego, né, a sombra marrom. Vou pegar bastante sombra mesmo e depositando e meio que esfumando, encontrando com essa sombra marrom, preenchendo aqui o canto interno. E pego um pouco dela também e coloco aqui abaixo da sobrancelha para completar o esfumado aqui em cima e selar esse pedaço também. Com um pincelzinho lápis fofinho, eu pego a mesma sombrinha marrom e faço um esfumado bem suave rente à raiz dos meus cílios. Só para trazer um acabamento aqui embaixo, na parte inferior. Vou passar um pouco de rímel, tá? Não vou passar aqueles rímels extra volume, extra alongamento, para não ficar parecendo cílios postiços ou coisa e tal. Só para dar um destaque, que os meus cílios apareçam um pouco. Se não quiser passar nos cílios inferior, nem precisa, mas eu gosto sempre de passar um tiquinho, pelo menos, assim, dar uma encostadinha. E de batom, eu vou procurar usar um batom que seja um tom próximo do meu tom de boca, mas não muito nude, para também não ficar aquela boca apagada, meio morta, né? É um batom discreto, né? Mas é um batom que aparece. Mas também não é um batom que vai ficar chamando atenção para minha boca mais do que tudo, né? E não é um batom mate, é um batom cremoso, então ele tem uma certo brilho, alguma coisa assim, né? Não chega a ser um gloss, mas tem um certo brilhinho. E a maquiagem é essa, assim, um olho bem discreto, assim, ele não é totalmente nada, né? Pra falar, não passei nada no olho, ele tem uma sombra para trazer uma profundidade, alguma coisa assim, uma pele bem feita para deixar um rosto harmônico, mas sem muitos elementos para ficar chamando aquela atenção, eu tô maquiada, né? Vai deixar assim um aspecto natural no rosto, assim, um ar assim agradável, para que a gente apareça bem num vídeo, numa conversa, numa reunião, sem ficar over, né? E outra coisa muito importante também quando a gente tá, né, numa reunião, numa chamada de vídeo, alguma coisa assim, para que nosso rosto apareça, para que a gente fique, né, assim, legal, é a iluminação. O ideal sempre seria uma iluminação natural, se a gente pudesse, né, ter uma janela aqui, né, na frente de onde a gente tá, né, é o melhor, mas nem sempre isso é possível e às vezes o clima também não colabora. Hoje, por exemplo, tá chovendo aqui e lá fora tá escuro. Então, mesmo que eu tivesse uma janela de fundo, não ia ser uma janela aqui, né, atrás da minha câmera, não ia ser o suficiente para iluminar. Então, eu ia precisar de luzes artificiais. E no caso de eu usar uma luz artificial, o ideal é a luz neutra, né, nem amarela, né, nem quente, nem fria. E também que ela não venha muito de cima, senão ela vindo de cima, ela pode fazer sombra aqui embaixo do meu rosto, né? O ideal é que ela esteja atrás da minha câmera, né? Igual no meu caso aqui, a minha luz está posicionada bem atrás aqui da câmera que eu gravo, né? Eu tenho uma luz principal aqui e duas luzes menores auxiliares. Eu vou deixar aqui o link nos cards aqui embaixo de um vídeo mostrando como que eu mostrei aqui o estúdio de gravação. É claro que para você fazer isso, você não precisa ter todos esses acessórios, mas uma coisinha ou outra que você puder colocar para melhorar a sua iluminação, alguma coisa ou outra, sempre ajuda. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possa ajudar vocês, né, caso vocês trabalhem, né, nesse ramo, que precise, né, tá fazendo vídeos e conversando, né, via internet, que possa, né, te dar uma ajuda caso você queira, né, fazer alguma maquiagem, alguma coisa diferente para aparecer nesses vídeos e nessas conversas. Deixe seus comentários aqui, né, o que vocês acharam, se vocês têm algumas dúvidas. Deixe sugestões de tipos de vídeo que vocês querem ver para que eu possa gravar alguma coisa que realmente interesse vocês. Não esqueça de deixar um like, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é legal e ele apresente para mais pessoas, isso ajuda o canal a crescer. E fora isso, eu conto sempre com a presença de vocês por aqui. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Fire in my eyes, stood counterclockwise. I dream of you all night.